Vamos iniciar fazendo o nosso centramento, buscando uma posição que ao mesmo tempo seja confortável, mas que dê para nós a qualidade da atenção. Vamos lá. Vamos visualizar diante de nós um grande campo luminoso. E é neste campo luminoso que habitam as grandes consciências, que habitam os senhores do Dharma e os gloriosos mestres puros. É neste campo luminoso que habitam os seres de sabedoria e luz, e também os ensinamentos genuínos e seus protetores. E é com reverência e devoção que pedimos humildemente permissão para adentrarmos neste campo, no campo do saber, no campo onde a frequência se eleva além da nossa mente comum. E cantemos a sagrada palavra para reverenciá-los e honrá-los. Com todo o nosso coração, sentimos que o sagrado mantra ecoa a partir do solo sagrado do coração. Inspirando. Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Joyona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Joyona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Joyona Prachodayat. Unimos o nosso coração à nossa mente, a nossa mente ao nosso coração. Namastê. Então, queridos, nós terminamos toda a primeira parte do livro A Luz no Caminho, que são 21 regras, né, que corresponde às regras externas. E hoje, então, nós vamos adentrar ali nas 3 verdades, que essas 3 verdades, na realidade, são as verdades fundamentais. Mas seria oportuno nós lermos na página 68, eu acredito que é a página da maioria do livro que vocês têm, que é mais recente. No meu é a página 66, e na maioria é a página 68, veja se é isso. Onde diz, observa as 3 verdades, né? Essas 3 verdades são verdades que já foram descritas no capítulo 8º do livro Idílio de Lótus Branco de Mabel Collins. Esse livro foi um livro anterior ao livro Luz no Caminho, que também foi ditado pelo mestre Hilarion a Mabel Collins, porque ela era uma discípula aceita. Lembrando que ela viveu e morou com a Blavatsky há algum tempo. Já no final da vida de Blavatsky, Mabel Collins morou junto com a Blavatsky. E ela também tinha acesso aos mestres de sabedoria.
E o Idílio de Lótus Branco foi um livro anterior a esse, A Luz no Caminho, também ditado pelo mestre Hilarion. E essas 3 verdades que nós vamos estudar daqui a pouco, já estão contidas no livro Idílio de Lótus Branco, tá? Então, voltando lá para ler. Observa as 3 verdades, elas são iguais. O que está escrito acima são as primeiras das regras escritas nas paredes da sala de aprendizagem. Os que pedem, terão. Os que desejam ler, lerão. Os que desejam aprender, aprenderão. A paz esteja contigo. Então, vamos comentar um pouquinho esse primeiro preâmbulo dessas 3 verdades fundamentais, lembrando que essas 3 verdades, elas já foram enunciadas pelo mestre Hilarion no Idílio de Lótus Branco, porque são verdades fundamentais, né? E quando diz que essas verdades, elas estão escritas nas paredes da sala de aprendizagem, nós não podemos esquecer que esses ensinamentos, tanto o ensinamento aos pés do mestre, como luz no caminho, como a voz do silêncio, é como se fossem ensinamentos que um prepara para o outro estágio, né? O primeiro estágio, que corresponde à primeira iniciação, todo esse ensinamento que prepara para a primeira iniciação está aos pés do mestre. Num segundo estágio, vai ter aqui a luz no caminho, que prepara para a segunda iniciação. E a terceira iniciação, a sabedoria contida está na voz do silêncio. A voz do silêncio é um compêndio do livro de Dizaan, que contém nas bibliotecas secretas do Tibete, quando Blavatsky viveu lá no Tibete como uma discípula aceita, tá? Então, no livro A Voz do Silêncio, nós vamos encontrar que existem 3 salas, tá? Para que o discípulo possa acessar o conhecimento. A primeira sala é a sala da ignorância, que é a vidya, talvez a sala onde nós humanos comuns ainda estamos habitando, né? Que é a sala da ilusão, que é a sala da ignorância, da confusão, não é? A segunda sala é chamada sala de instrução ou a sala de aprendizagem. Nessa sala de instrução, ali tem o conhecimento que os discípulos vão acessar, tá? Mas na voz do silêncio tem uma menção, que é exatamente na sala da instrução ou sala de aprendizagem, é dito que, olha o que diz na voz do silêncio, nela, na sala da instrução, tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor há uma serpente enrolada, né? Então, isso mostrando que ainda se encontra, o ensinamento ainda se encontra muito ligado à região astral ou o mundo psíquico, no qual uma mente não clara cria muita confusão, né? Essa serpente enrolada é exatamente a confusão da nossa mente que não tem a sabedoria ainda, acessa o conhecimento, mas confunde. E essa serpente enrolada debaixo de cada flor, mostrando-nos o perigo de acessarmos um conhecimento genuíno sem termos a clareza da nossa mente, uma mente ofuscada ainda pelo campo das emoções e das paixões terrenas.
É como pegar uma flor, tá? Simbolizando ali as flores da vida, mas por baixo daquela flor existe uma serpente enrolada, que nós corremos grande risco, tá? Então, essa é a sala de aprendizagem que fala o mestre Hilarion. E olha o que ele continua dizendo. Os que pedem terão, né? Nós já ouvimos isso, Jesus também falou isso, né? Os que desejam ler, lerão, e os que desejam aprender, aprenderão, tá? Então, aqui existe a natureza desse desejo, que segundo o que fala Patanjali no Yoga Sutra, que o desejo, e a Bhagavad Gita, Krishna repete isso inúmeras vezes, que o desejo precisa ser paulatinamente dominado até que ele possa ser extinto da nossa vida. Porém, o desejo do saber não pode ser morto antes desse saber ter sido acessado, porque senão perde toda a motivação, né? Então, esse desejo de ler, aqueles que desejam lerão, os que desejam aprender, aprenderão, né? E os que pedem vão receber, tá? E a última sala contida na voz do silêncio, a primeira é a sala da ignorância, a vidya, a segunda sala, a sala da instrução, e a terceira sala, a sala da sabedoria. Então, quem acessa ali, a terceira sala, já passou pelo perigo da serpente enrolada debaixo da flor, que simboliza o ensinamento da vida, né? Então, todos os que chegaram nesta sala, que é a terceira sala que leva o discípulo à iniciação, mostra que já passou pelo perigo das ilusões da mente, não é? E dessa região toda psíquica, do mundo psíquico que vai nos confundindo, que é um mundo astral, né? O mundo astral, ele tá cheio de perigos, porque o que domina ali são os desejos, tá? Então, nesse preâmbulo sobre essas 3 verdades fundamentais, ele fala dessa sala de aprendizagem, onde não podemos esquecer que existe uma serpente enrolada embaixo de cada flor que é colhida nessas experiências da vida, tá? Seguindo na página 69. Há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expresse. Então, isso aqui eu sinto desde que eu li a minha primeira vez muito forte mesmo, porque essas 3 verdades elas são absolutas e elas podem ficar perdidas ou totalmente em silêncio por falta daqueles que que proclamem essa verdade. Essa verdade precisa ser proclamada, né? Então, essas 3 verdades falado nesse livro, porque esse livro aqui, Talks on the Path of Ocultismo, que se baseia exatamente sobre a luz no caminho, do Leadbeater com Annie Besant, eles falam que essas 3 verdades, elas são antecedidas por um triângulo. Se vocês olharem ali, nós vamos ter um triângulo logo abaixo da página 67, quando diz a paz esteja contigo. Nós vamos ter um triângulo. Esse triângulo é como se fosse a assinatura do mestre Hilarion, né? E ele traz essas 3 verdades como absolutas, né? Vamos ver a primeira verdade. A primeira verdade diz: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor
não tem limites. Segunda verdade, o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido por todo homem desejoso de o perceber. Terceira verdade fundamental. Cada homem é o seu próprio e absoluto legislador, produzindo para si mesmo a glória ou as trevas, e é o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Então, aqui nós temos 3 verdades que nós vamos agora parar um pouquinho para conversar sobre cada uma delas, tá? Nessa primeira verdade, a alma do homem é imortal, né? Então, aqui já entra na teoria da imortalidade da alma, que é um dos pilares dos darshanas do hinduísmo, né? Quando nós vemos que tem 6 escolas básicas tradicionais, ortodoxas, que sustentam o conhecimento, um dos pilares é isso, que a alma do homem é imortal, né? Então, essa imortalidade da alma já nos mostra que dentro de nós há algo que é eternamente presente e que não oscila, né? Quem sofre a experiência do nascer e do morrer vai ser a personalidade que é a manifestação desse corpo físico. Acredito que para todos nós isso é muito tranquilo, né? Mesmo porque quem está estudando esse texto já tem um conhecimento preliminar da reencarnação, do processo reencarnatório, daquilo que morre, daquilo que renasce, né? E a alma do homem, ela sendo imortal, ela tem uma continuidade. Cada vez que ela desce na experiência da matéria, ela assume uma forma, mas essa alma ela é contínua, ela tem essa experiência da forma, e quando esta forma deixa de existir, ela permanece na sua continuidade, e por isso mesmo agrega nela todo esse saber e todas as experiências que nós já tivemos de vidas e vidas e vidas, né? A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites, né? Isso é extremamente maravilhoso sabermos que por mais que nós estejamos, que a nossa alma esteja enredada neste momento numa forma humana totalmente limitada pelos 5 sentidos, todo o processo de crescimento dela vai se dar através de vidas e vidas, e que na teoria do Samkhya mostra isso claramente, que esse processo de retorno da consciência, que ela se manifesta numa forma material e vai cada vez mais nesse caminho de retorno se sutilizando, até que essa consciência se funde, essa matéria se funde no espírito, e quando Purusha em si se funde em Brahman, como dizendo que o futuro dessa consciência, o futuro desta alma é de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites, porque nós sabemos que a nossa consciência, que hoje está individualizada, né? Nós estamos numa experiência individualizada, mas no processo de crescimento dessa alma, ela vai se fundindo com esse todo e ela sai dessa individualidade até atingir essa experiência monádica, e que essa mônada, que é essa consciência muito mais abarcante, se funde na consciência logóica, que é a consciência de Brahman.
Então, por isso que diz que esta alma, além de ela ser imortal, ela não tem limites, o esplendor dela é sem limites, porque Brahman é classificado, né, como algo sem limites. E talvez eu já tenha falado isso aqui nesse estudo, mas vou repetir uma definição de Brahman dada por Blavatsky, que talvez é uma das coisas mais lindas de se entender o que é Brahman, né? E Blavatsky define como Brahman como sendo uma circunferência. Toda circunferência tem o seu limite e tem o seu centro, né? E ela diz que Brahman é comparado a uma circunferência onde a sua borda, né, o seu limite está em lugar algum e o seu centro está em todas as partes, tá? Então, nós podemos aí entender o porquê que essa alma que passa por um processo de crescimento chega a esse estado de esplendor e sem limites. Porque no momento que uma circunferência não tem mais a sua borda limitante e o seu centro está em todas as partes, isso é sem limites, né? Então, essa é a primeira verdade. E essa primeira verdade reflete quem é você, quem sou eu, quem somos todos nós. E entender isso, não só teoricamente, mas poder trazer isso para a nossa consciência do dia a dia, nos torna cada vez mais largos, cada vez mais amplia a nossa visão de realidade da nossa existência, não é? A segunda verdade fundamental, se a primeira verdade é que a alma é imortal e sem limites, a segunda verdade nos diz que o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós, né? Então, se habita em nós e fora de nós, não tem dentro e fora, né? Então, quando o budismo, uma linha do budismo, principalmente a tradição Nyingma, fala que a meditação precisa ser feita com os olhos semicerrados e não com os olhos fechados, porque a prática da meditação com os olhos semicerrados nos dá a clara noção de que não tem dentro e fora, que tudo é uma coisa só, né? Então, quando o princípio que dá a vida, que habita em nós e fora de nós, ao mesmo tempo que está dentro de mim, está fora de mim, porque a minha relação com essa realidade fenomênica é uma só, é uma coisa só, é um pulso só. O mesmo sopro da vida que me mantém toda essa natureza que é possível contemplar, existe uma consciência única dentro e fora de todos os seres, e que não tem dentro e fora, e que é tudo uma realidade só, né? O princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós, e esse princípio é imortal e é eternamente benéfico. Olha só, esse eternamente benéfico, importante lembrar isso, que dentro das 4 leis que sustentam a vida manifestada, né, nesse plano fenomênico, que é a lei da evolução, a lei da periodicidade, a lei do karma, existe uma lei que quase não é falada dela como lei universal, que é a lei da compaixão, porque ela é eternamente benéfica. Se a lei da compaixão não estivesse inserida no nosso processo evolutivo, nós nem sequer estaríamos vivos. É pela lei da compaixão que sustenta a vida a cada momento. Então, ela é eternamente benéfica. Neste momento, a energia da compaixão é tão benéfica que nós estamos respirando, sustentando a nossa vida
por uma energia prânica que é manifestada nesse universo e que é gratuitamente manifestada, e nesse momento eu estou aqui, ó, fazendo a troca. Eu respiro e nem sequer eu me pergunto quem é que emana essa energia para que eu possa estar aqui. É esse princípio que dá a vida, que é imortal e que está dentro e fora de nós e é eternamente benéfico. O princípio que dá a vida, sustenta a vida em nós, o tempo todo trabalhando intensamente para que cada um de nós cumpra o seu dharma e não se interrompa antes. Olha tudo que o processo da vida faz para que nós possamos estar vivos, fazendo parte dessa grande engrenagem e sustentando essa grande engrenagem. Mas olha o que segue, a coisa linda que segue agora. O princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós, é imortal e eternamente benéfico e não é ouvido. Ele não é visto e nem é sentido pelo olfato. Ou seja, os sentidos comuns não conseguem perceber. Mas esse princípio que dá a vida, ele pode ser percebido por todo homem desejoso de o perceber, ou aquele que deseja ardentemente perceber, é percebido. Então isso é uma coisa extraordinariamente lindo, porque quem é que é desejoso de o perceber é porque já foi tocado. De alguma forma, os nossos ouvidos comuns já foram tocados por essa canção divina que faz com que nós ardentemente busquemos. De alguma forma, algum lampejo desse princípio que dá a vida já foi percebido, já foi visto por nós. Fagulhas desta realidade, de alguma forma, nós já sentimos pelo olfato, já sentimos o odor da beleza desse princípio que dá a vida. Então, quando nós somos tocados, quando nossos sentidos comuns são afinados para poder perceber a sutileza dessa existência, nós não buscamos outra coisa. Nós realmente começamos a perseguir para poder perceber esse princípio que dá a vida e começamos a entender que a nossa vida não tem significado se nós não buscarmos ardentemente este princípio. E eu pergunto a cada um de vocês e pergunto para mim mesmo: será que a nossa vida teria o gosto que tem se nós não tivéssemos buscando perceber esse princípio que dá a vida? O gosto que nós temos pela vida e que faz com que nós possamos ardentemente buscar é porque já fomos tocados de alguma maneira. Em algum momento da nossa vida, nós já sentimos, através da nossa audição, a canção da vida, já sentimos o odor, a presença de um perfume que chega até nós, mostrando que existe uma presença muito sutil. Nós já vimos, de alguma forma, os lampejos da luz divina. E isso está sendo percebido pelos sentidos comuns, mas são sentidos que já foram refinados.
Vou ler de novo essa segunda verdade. O princípio que dá a vida mora em nós e fora de nós, e é imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido, nem visto, nem percebido pelo olfato, mas pode ser percebido por todo homem desejoso de o perceber. Que possamos não deixar morrer dentro de nós esse desejo de perceber o princípio que dá a vida, porque é isso que poderosamente vai nos levar até a percepção última desta realidade na experiência da iluminação. Se isso é morto dentro de nós, nós estamos nos afastando da possibilidade da iluminação. Terceira verdade: cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si a glória ou as trevas, e é o decretador de sua vida, de sua recompensa e de sua punição. Aqui nós vamos ver que existe uma lei, né? Que é a lei do karma. Não é ninguém fora de nós que está legislando a nossa vida, senão nós mesmos. Nós, cada homem é o seu próprio e absoluto legislador. São as nossas escolhas que vão legislar, que vão estabelecer o que vem para nós, se são glórias ou trevas. Porque aquilo que nós estamos legislando, estamos produzindo para nós mesmos a glória ou as trevas. E somos nós que decretamos a nossa própria vida, com recompensas ou com punição. Aí a lei do karma operando, e a lei do karma é uma lei de equilíbrio, é uma lei de causa e efeito, que ela vem para equilibrar, para estabelecer um ponto de equilíbrio. Aqui também nos traz essa terceira verdade, além da presença da lei do karma, nós temos aqui a presença do livre-arbítrio. Nós, como seres humanos, com a terceira camada do cérebro já muito desenvolvida, nos dá a capacidade de escolha. Diferente de um reino animal que não tem essa terceira camada do cérebro, não tem o neocórtex, está iniciando o seu processo de desenvolvimento. Nós, seres humanos, nós não vivemos como estímulo e resposta. Se nós estamos ainda vivendo nesse patamar de estímulo e resposta, é porque nós não estamos usando a nossa terceira camada do cérebro. Nós não estamos utilizando a nossa mente como deveria ser utilizada. E segundo toda a teoria do yoga, principalmente o Jnana Yoga, nos diz, Viveka é o primeiro patamar da escola do Jnana Yoga, que é o yoga da sabedoria. Viveka é o discernimento. É nesse momento que eu vou começar a utilizar o meu livre-arbítrio, quando eu começar a trazer Viveka para a minha realidade do dia a dia. Caso contrário, o meu livre-arbítrio vai estar tão inativo, porque a força do karma é tão operante na minha vida que me impossibilita de escolher. Porque Budi em mim ainda não está ativo. Budi é aquele campo da nossa consciência, dentro da terminologia vedantina, é o nosso Ananda Maya Kosha, que é o nosso corpo de sabedoria.
Mas esse corpo de sabedoria, ele não é nutrido só com feijão e arroz do dia a dia. Ele é nutrido pelas experiências mais sutis da vida. E que nós precisamos buscar o caminho da sabedoria a partir dessa conexão mais íntima, de saber que existe uma alma e ela é imortal, existe um princípio que dá a vida e que está dentro de nós e precisa ser percebido. Budi precisa começar a despertar, por isso que quando nós temos um Buda, não significa que é uma forma, mas um estado, aquele que atingiu o despertar do corpo búdico. E para que eu possa ter viveka, para que eu possa utilizar o discernimento, ou como diz o primeiro passo do caminho óctuplo do budismo, a clara visão, eu preciso desenvolver Budi, senão essa clara visão não tem. E se eu não tenho essa clara visão, como que eu vou ser capaz de legislar a minha vida? Como que eu vou ser capaz de decretar glórias para a minha vida? Claro que eu vou estar trazendo aí muita punição, porque a lei do karma é uma lei de compensação. Para aquilo que eu plantei, eu colho. Então, nessa terceira lei, está trazendo aqui para nós 3 componentes importantes, que existe uma lei do karma, né? Porque cada um de nós vai legislando, mas existe o livre-arbítrio, eu posso escolher, eu posso fazer a escolha. Essa escolha, eu só posso utilizar essa capacidade da escolha quando o Budi em mim estiver desenvolvido um pouquinho, o mínimo possível, caso contrário, eu sou impelida pela lei do karma e não pelas escolhas, né? Porque falta clareza, falta capacidade mental para escolher, e daí eu vou sofrendo naturalmente os movimentos kármicos que a vida vai trazendo, porque cada um de nós ainda não sabe tudo que está naquele saco kármico das memórias passadas que fizemos, e achamos que as coisas que chegam agora nessa vida chegam gratuitamente e que todo mundo é o culpado, menos eu, né? Claro que não existe essa questão de culpa, mas apenas de colher um fruto que em algum momento eu plantei, né? Então, eu não me estabeleço numa ordem de reconhecimento que está chegando, eu preciso colher. Mas que os meus atos agora, através de viveka, através de um bom discernimento, faz com que eu possa modificar aquilo que está lá guardado. E que Patanjali muito claramente fala no primeiro capítulo do Yoga Sutra, toda dor que ainda não veio pode e deve ser evitada, como dizendo, desperte viveka. No momento que viveka for desperto, eu posso realmente diminuir as forças daquela memória na qual eu produzi quando estava envolvida mais fortemente pelo medo, pela raiva, pelo egoísmo, pela inconsciência, né? Não estou dizendo que agora nós estejamos livres disso, mas talvez com um pouquinho mais de clareza. As nossas ações hoje têm um toque um pouquinho mais de clareza, o que nos permite evitar produzir tanta dor, tá? Então, estas são as 3 verdades. Vou lê-las novamente pela grandeza delas. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. O princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós, é imortal e eternamente benéfico, não é ouvido nem visto e nem sentido pelo olfato,
mas pode ser percebido por todo homem desejoso de o perceber. 3. Cada homem é o seu próprio e absoluto legislador, produzindo para si mesmo a glória ou as trevas. Ninguém mais faz nada, somos nós mesmos que estabelecemos a glória ou as trevas. Cada homem é o decretador de sua vida, de sua recompensa e de sua punição. Estas verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas. Alimenta com elas os famintos. Olha a grandeza disso, né? Ele está dizendo que essas verdades, elas são grandes, mas ao mesmo tempo são simples. Tão simples como a mais simples das mentes humanas. Nesse dizer nos remete a entender que qualquer um de nós, mesmo com uma mente muito simples, já deveríamos ter entendido isso, ter entendido essas 3 verdades. E olha o que o mestre Hilarion fala para o discípulo: alimenta com elas os famintos, né? Aqui nós estamos vendo que esses famintos são os famintos desejosos de perceber o princípio que dá a vida. Aqueles que desejam perceber, estes são os famintos. E quem sabe, todos nós aqui estamos famintos deste saber, então que possamos nós ser alimentados com essas 3 verdades. E eu sugiro que essas 3 verdades, como prática para os nossos 2 meses agora, ou 1 mês e meio talvez, que vamos ter de pausa, que nós poderíamos ler todos os dias essas 3 verdades. Deixe esse livro na sua cabeceira e não vá dormir antes de lê-las. Ler essas 3 verdades fundamentais para que possamos alimentar a nossa fome de saber. Essa é a minha sugestão, né? Por muito tempo eu fiz isso e eu sei essas 3 verdades de cor, porque por muito tempo eu lia e relia quase que diariamente, para que ela possa ficar embutida dentro de mim. E farei isso de novo, sabendo que todos nós vamos estar com este livro ao lado da nossa cabeceira, lendo antes de dormir. Essa é uma sugestão, claro. Lê-las antes de dormir e dormir nessa frequência. Talvez é a forma de alimentar a nossa fome, uma fome que busca um saber, aquele saber que vai nos levar a perceber que essa alma é imortal e que esse princípio que dá a vida mora em nós e que ele pode ser percebido. E quem decreta todas as coisas que acontecem comigo sou eu mesmo. Eu sou o único responsável. Então fica como sugestão, já que nós temos tido em cada estudo uma sugestão de prática, porque não adianta nada terminar aqui o nosso estudo, fecharmos este livro e esquecer que esse ensinamento tão genuíno e tão grandioso, como diz o preâmbulo, né? Que essas verdades, elas podem ficar perdidas, mas elas também podem permanecer em silêncio por falta daqueles que as proclamem. Que possamos nós
estar mantendo essas verdades vivas e não perder a oportunidade para reproduzi-las, tanto na nossa vida prática, como também na nossa menção, no nosso dia a dia, as pessoas que, quando temos oportunidade, passar esse conhecimento, né? Que não é um conhecimento nosso e é tão antigo, muito antigo, porque como diz ali, está escrito, né? Essas regras estão escritas nas paredes da sala de aprendizagem, que são as 3 salas da voz do silêncio, a sala da ignorância, a sala da instrução e a sala da sabedoria. Ok? Então, nós vamos entrar agora na parte 2 do livro. Mas como essa parte 2, ela corresponde ao ensinamento que realmente refere-se à primeira iniciação, com mais 21 regras, nós não vamos entrar nas 21 regras. Nós vamos ler a introdução feita pelo mestre, pelo Chögyam, que é o mestre veneziano, e depois nós vamos ler a nota que vai esclarecer o que o mestre Chögyam fala, que essa nota é dada pelo mestre Hilarion. Vocês sabem que são 2 mestres que estão passando esse ensinamento. O mestre Chögyam passa o ensinamento e o mestre Hilarion faz o comentário para que nós, leigos, possamos entender um pouquinho mais, tá? Então, nós vamos ler a primeira parte, que foi essa primeira parte da parte 2, que é a introdução dessas 21 regras, né? Que são 21 passos já a nível de um adepto, tá? Que já prepara para a segunda iniciação, como dizendo que essas 21 regras que seguem agora, elas só podem ser dadas para aqueles que já passaram pela primeira iniciação, ou seja, para aqueles que já viveram as 21 regras já mencionadas na primeira parte deste livro, né? Então, essa segunda parte vai auxiliar o discípulo a se preparar para o caminho de um adepto. E aqui é dito neste livro, que são as falas do Leadbeater e da Annie Besant, diz que nessa parte agora vão ter 7 interpretações, níveis de interpretações dadas pelo mestre Chögyam, porque são regras que preparam o discípulo para a segunda iniciação, né? Então, nós vamos ver essa introdução dada na segunda parte, pelo mestre Chögyam. É lindo demais, é lindo, muito lindo, lindo mesmo, né? Então, vamos ouvir bem com o nosso coração. Do silêncio que é paz, uma voz ressonante se elevará, e esta voz dirá: não está certo, colheste, agora deves semear. E sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Tu que és agora um discípulo, capaz de ficar de pé, capaz de ouvir, capaz de ver, capaz de falar, que venceu o desejo e atingiu o autoconhecimento, que viu a alma desabrochando e reconheceu e ouviu a voz do silêncio,
vai à sala da aprendizagem e lê o que ali está escrito para ti. Olha só, tá mandando ir lá para a sala de aprendizagem, né? Porque a primeira sala é a sala de avídia, da ignorância no qual nós estamos até aqui permeados, né? De tanta ilusão, de tanta confusão, de tanta falta de clareza. Então vamos ler de novo, porque no final da página, da primeira parte, nós vimos uma coisa linda demais, que foi o verso 21, que foi a última regra da primeira parte, está lá na página 60, que diz: procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta, e não antes. Vocês estão vendo, porque nós comentamos isso, a beleza dessa regra. Procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que segue a tormenta. Seguiu a tormenta, vem um silêncio, vem aquela pausa poderosa que é o próprio silêncio. E ele abre a introdução da segunda parte, do silêncio que é a paz, uma voz ressonante se elevará. E esta voz dirá: não está certo, colheste, agora deves semear. E sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Então aqui tem duas coisas belíssimas, uma dizendo para nós que esse silêncio que é a paz está além dos vritis da nossa mente, né? Quando Patanjali diz Chitta Vritti Nirodha, é esta paz, é essa experiência de samadhi que ele proclama, é esta paz que é a própria voz do silêncio, né? E ali diz que no momento que nós colhemos o saber, este saber tem que ser semeado, ele não pode mais ficar fechado ou enclausurado na nossa mente, mas esse saber deve ser proclamado. Porque olha o que diz ali no final das 3 regras. Alimenta com elas os famintos. Então, aquele que colheu vai ter que semear. Se nós estamos tendo a oportunidade de colher, nós temos como missão, como dharma, semear esse saber. E sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás, porque quem que está além da nossa mente, que ecoa como a voz do silêncio, se não é o princípio que dá a vida, que mora em nós e fora de nós e é benéfico e imortal. Então é percebido. Mas daí continua dizendo: tu que és agora um discípulo. Por que és agora um discípulo? Porque aqui começam as regras para a segunda iniciação, porque todas as 21 regras iniciais da primeira parte correspondiam à primeira iniciação ainda, tá? Como fortalecendo as bases da primeira iniciação. Tu que és agora um discípulo capaz de ficar em pé, como dizendo que agora você tem confiança, sente-se confiante, capaz de ouvir, né? Porque os ouvidos internos se abriram, capaz de ver,
né? A percepção aumentou. Capaz de falar, que venceu o desejo e atingiu o autoconhecimento, e que viu a alma desabrochando e a reconheceu e ouviu a voz do silêncio. Esse ouvir a voz do silêncio é além da mente. Quais as experiências possíveis de serem atingidas além da mente são as experiências do samadhi, que se dão em 7 graus iniciais, tendo depois os 2 últimos graus superiores de samadhi, também compreendidos no budismo como os estágios de nirvana. Vai à sala da aprendizagem e lê o que ali está escrito para ti. Então, ali nessa sala de aprendizagem, vão ter as 21 regras que daqui a pouco seguem, né? Que é a sequência do livro, que nós não vamos entrar hoje. Então, o mestre Hilarion comenta o que falou o Chohan, né? Então, o que o mestre Hilarion diz? Ele traz uma clareza para nós. Ser capaz de ficar de pé é ter confiança. Mas que confiança é essa? Confiança no caminho, confiança na instrução, confiança no ensinamento que o mestre está passando para nós. Mas que ensinamento é este que às vezes nós nos perguntamos? Que ensinamento é este? É um ensinamento do dia a dia. Ou cada um de nós não está no nosso Kurukshetra? Hein? Nós estamos aí num campo de batalha onde todos os ensinamentos são lançados para que nós possamos um dia chegar a perceber a voz do silêncio. Ser capaz de ficar em pé, ter confiança, Shraddha. Shraddha é fé nesse ensinamento, fé no caminho, fé nas instruções que vêm, que chegam até nós. Ser capaz de ouvir é ter aberto as portas da alma. Quando os nossos ouvidos externos calam-se para o mundo e se abrem para esta voz que vem de dentro. Ser capaz de ver é ter atingido a percepção. Quanta coisa nós não vemos ainda, os nossos olhos são incapazes de ver, porque ainda estamos muito voltados às nossas necessidades tão primárias. E se nós olharmos esse comentário, nós vamos ver, queridos, que existiam regras que foram dadas lá no início do livro, foram dadas as regras básicas que foram escritas: antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. E antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, é necessário que os seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Foi com essas regras que nós iniciamos o estudo deste livro. E aqui o mestre Hilarion, o mestre Chohan está repetindo isso. Ser capaz de ficar em pé, ter confiança, ser capaz de ouvir é ter aberto as portas da alma, ser capaz de ver é ter atingido a percepção, e ser capaz de falar é ter atingido o poder de auxiliar os outros. Venice, fecha, Venice, o teu áudio, por favor, querida. Fecha o teu áudio. Então tá, voltando aqui, queridos, essa nota. Então nós estamos vendo que assim como foi aberto a luz no caminho com essas regras dos 4 sentidos, que nós temos que dominar esses sentidos
ele volta a falar aqui para entrar como uma introdução da segunda parte, né? Que é lindo demais. E vou ler de novo porque eu interrompi ali. Ser capaz de ficar de pé é ter confiança. Ser capaz de ouvir é ter aberto as portas da alma. Ser capaz de ver é ter atingido a percepção. Ser capaz de falar é ter atingido o poder de auxiliar os outros. Ter vencido o desejo é ter aprendido a usar o controle do eu. Ter atingido o autoconhecimento é ter se retirado para a fortaleza interna, de onde o homem pessoal pode ser visto com imparcialidade. Ter visto a alma desabrochando é ter obtido um vislumbre momentâneo em ti mesmo da transfiguração que um dia fará de ti mais do que um homem. Olha só, olha só. Vou ler de novo, ter visto a alma desabrochando é ter obtido um vislumbre momentâneo em ti mesmo da transfiguração que um dia fará de ti mais do que um homem. É o vislumbre da nossa alma que vai irradiando os seus flashes de luz, mostrando onde nós poderemos atingir um estado além de homem. Reconhecer é realizar a grande tarefa de encarar a luz resplandecente sem baixar os olhos e sem recuar horrorizado como diante de um fantasma aterrador. Por que baixar os olhos? Porque nós não conseguimos contemplar a luz brilhante diante de nós, que é a luz do nosso próprio ser. Nós temos hoje capacidade para fixar no sol irradiante do meio-dia? Impossibilidade para isso. Nós somos impossíveis ainda de contemplar a nossa própria luz. E não estamos aptos ainda, porque nós vamos recuar horrorizado, como fez Krishna, que tocou no terceiro olho de Arjuna e Arjuna abriu a visão, mas ele foi incapaz de contemplar a luz e pediu ardentemente para que Krishna trouxesse a visão normal dele, porque ele não estava pronto ainda. Tá? Isso acontece a alguns, e então, quando a vitória está quase ganha, ela é perdida. Olha o poder disso. Por que ela é perdida? Porque não, a incapacidade de contemplar a luz, nós ficamos aterrorizados com o outro lado, porque no mundo fenomênico não existe só a luz, existe a sombra na mesma intensidade. E quando sentirmos que a vitória está ganha, daí ela é perdida. Ouvir a voz do silêncio é compreender que do interior vem a única orientação, a orientação verdadeira, que dentro de ti está a luz do mundo, a única luz capaz de se irradiar sobre o teu caminho. Se é incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-la em qualquer outra parte. Isso foi uma das regras da primeira parte do livro, e aqui ele repete: ouvir a voz do silêncio é compreender que do interior vem a única orientação verdadeira. Ir à sala da aprendizagem é entrar no estado em que o aprendizado se torna possível. Então,
muitas palavras estarão ali escritas para ti, e escritas em letras de fogo, para que as leias com facilidade. Porque quando o discípulo está pronto, o mestre também está pronto. E aqui termina a introdução antes de iniciar as 21 regras, e que não vamos entrar agora. Essa frase, que é muito comum, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, aqui reafirma isso, né? Então, essas palavras que vão estar, esses ensinamentos que estão na sala de aprendizagem, que é quando o discípulo saiu da ilusão, saiu do mundo astral, saiu desses desejos momentâneos, que é o que a nossa mente percorre. Então, sim, ele vai encontrar o verdadeiro ensinamento em letras escritas de fogo. E nós temos a menção, né, que Jesus primeiro foi batizado pela água e depois ele foi batizado pelo fogo, que é o fogo do saber, né? Então, essas palavras, essas letras, elas vão estar em letras de fogo para que possamos lê-las com facilidade. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, o que nos cabe? Nos aprontarmos, né? E nós sabemos que a nossa alma deseja ardentemente isso, porque se ela não desejasse, talvez nós não estivéssemos procurando. Ok, queridos? Então, nós abrimos aí 10 minutinhos ou 5, se alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa. Eu não sei se eu terei capacidade de responder diante de um ensinamento tão alto como este, né? Mas abrimos agora para a partilha do grupo, se alguém quiser partilhar alguma coisa. Então, nós vamos, se não tiver comentários ou partilhas, nós vamos então concluindo. Queridos, no mês de janeiro nós não vamos poder ter estudo, porque nós vamos ter aí um intenso trabalho aqui na Chacarananda, de muitos eventos, muitos cursos. E no mês de fevereiro também, e talvez eu vá viajar, não sei ainda, né? Então, nós voltaremos a falar se nós teremos em fevereiro o estudo, para realmente iniciarmos na segunda parte do livro, se não é em março, que nós teremos no início de março. Daí nós avisamos, tá? Enquanto isso, mantemos então a nossa sugestão para quem desejar ler, se não todos os dias, mas com certa frequência, essas 3 grandes verdades, que são verdades fundamentais, que não podem ficar esquecidas, né? E nem em silêncio por falta daqueles que as proclamem. Então, vamos então fechar o nosso estudo de hoje com desejo ardente de oferecer. Pois não, Armin? Pode falar, querido. Sim. Tenho visto no grupo de que já se fala de um outro estudo, que já tem inclusive data e horário e tal. E só a minha dúvida é se isso são coisas distintas ou nós vamos terminar a luz no caminho e depois segue para aquele outro estudo lá, ou uma coisa não tem ligação com a outra? Uma coisa não tem ligação com a outra. O estudo que nós vamos fazer, que é um curso do estudo do Yoga Sutra de Patanjali, utilizando o livro
A Ciência do Yoga do Timing, é um curso online que nós vamos dar aqui na Chacarananda para poder apoiar e dar suporte financeiro para a Chacarananda. Então, esse curso veio com sugestões aqui de reuniões que nós temos feito, né? Para poder dar o suporte. Vai ser todas as sextas-feiras, 20 aulas, das 6:30 da manhã às 8 da manhã. Utilizei esse dia por ser um dia em que a maioria dos professores de yoga não dão aula na sexta, e num horário matinal, já que é favorável para a maioria das pessoas. Mas este curso ficará gravado, quem está na frente deste curso é o Robson, organizando tudo isso, e ele vai fazer a gravação e tudo isso vai ficar disponível para quem não puder fazer presencial o curso, poder ouvir depois, a hora que na sua casa, na hora que for conveniente para você. Mas é um curso, tá? Quando nós terminarmos o estudo no domingo à noite, na Luz no Caminho, nós vamos iniciar um outro estudo gratuito, como é esse estudo que nós estamos fazendo aqui, tá? Mas esse livro ainda vai mais uns 2 meses, mais ou menos. Talvez março e abril ainda nós vamos ficar neste livro, tá? Então, nós só estamos... Mas o Robson vai estar comunicando sobre o curso A Ciência do Yoga, que é um estudo aprofundado dos sutras de Patanjali, para a gente entender mais a verdadeira essência do yoga, que está muita confusão na mente de muitos praticantes, né? Então, vamos tentar clarear um pouquinho e aprofundar, inclusive para fortalecer a nossa prática também, tá? Todos são convidados a participar do curso, né? E teremos informações que o Robson vai estar colocando, tá? Então, vamos concluir agora. Vamos fechar os nossos olhos e oferecer os méritos desta prática ao benefício de todos os seres. Para que todos os seres, inclusive nós, possamos ser nutridos com este saber e com toda a energia que foi propagada durante este momento de estudo, que possa chegar no coração de todos aqueles que são desejosos de perceber o princípio que dá a vida e que mora em nós e fora de nós. Recitamos então a palavra sagrada, irradiando luz em todas as direções, envolvendo todos os seres, todas as formas de vida, todas as situações planetárias, e envolvendo o planeta numa grande aura de luz. Abrimos as mãos a partir do coração. Inspiramos juntos. Acolhemos esta paz também em nós e que cada um de nós possa seguir na luz e que tenhamos um ótimo Natal, um Natal pleno de reconhecimento desta luz em nós e fora de nós, e que 2022 possa trazer a clareza e a tranquilidade que cada um de nós busca. Namastê.
Namastê, queridos, pela oportunidade de estarmos estudando juntos essa preciosidade e que realmente vai muito além, talvez, da nossa capacidade de compreender ainda o significado mais profundo que está aqui contido. Mas cada um de nós está tentando compreender dentro do que é possível, claro. Então, um ótimo Natal para todos. 2022 com muita luz. Feliz Natal, gratidão. Gratidão, querida. Gratidão a todos. Também, Laura, bom dia. Gratidão. Gratidão, maravilhoso. Um beijo grande em todos. Feliz Natal, Laura. Obrigada para você também. Gratidão.